Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a esse canal, a esse vídeo, a esse estudo hoje da nossa querida e amada Louise Hay, a nossa série de vídeos sobre a filosofia e os pontos de vista da vida de uma mulher sábia que deixou um legado. Nós paramos no último capítulo, no segundo capítulo, uma oração que é a oração para aprender a se amar. Ela sempre vai falar sobre o amor próprio. Ela sempre tratou sobre o amor próprio. E nesse terceiro capítulo, ela vai continuar falando sobre o amor próprio. E a gente vai ler, o capítulo é um pouquinho longo também, o vídeo provavelmente vai ser comprido, mas se você quer aprender, você precisa sim ter paciência e estudar. Ela tem os tópicos que a gente vai falar, que é de onde o capítulo trata, de onde ele vem. Aí ela fala o seguinte: o passado não tem poder sobre mim. Vamos ver quais são os outros tópicos. Faxina mental, exercício, vai ter exercício, vendo-se como uma criança, vendo-se como uma criança é o outro capítulo, dando ouvidos aos outros, a escolha dos pais, e é só isso. Provavelmente esse vídeo aqui vai ficar muito, não vai ficar tão longo, tá bom? Eu sou Elisângela Campeiro, você já sabe, bacharel em Direito, graduando em Direito Previdenciário e Direito Bancário, para poder entender mais sobre como ter uma vida adulta na velhice com mais sabedoria e com dinheiro. E principalmente, eu sou educadora financeira com formação de extensão universitária e também sou estudiosa da mente humana, da física quântica e da neurociência, e também da programação neurolinguística. E por causa desses estudos que eu cheguei nesse livro, então vamos dar continuidade aqui no nosso capítulo de hoje. Vamos lá? Vamos começar. De onde ele vem? Ela diz: o passado não tem poder sobre mim. Certo, já analisamos muitas coisas e garantimos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de achar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Ela diz então que o que é o verdadeiro problema? Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falha de amor por nós mesmos. Esse é o pensamento e a filosofia dela. Aprendi pelo modo como encaro a vida que, se há algum problema, essa afirmação tem de ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença de que não sou bom o bastante. Esse é o tema principal que ela vai tratar nesse capítulo, de que não sou bom o bastante. Como passamos de bebezinhos que conhecem a própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem qualquer valor ou amor? As pessoas que já se amam podem se amar mais ainda. Pense numa rosa, quando ainda é bem pequenino. Pense numa rosa quando ainda é um pequeno botão. Desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem, a rosa é sempre bela, sempre perfeita e sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos, à medida que
ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, modificamos nossas ações. Ela diz nessa primeira parte que tudo que a gente faz com a consciência que a gente tem. Mesmo que a gente esteja fazendo uma coisa que não é boa, que não vai beneficiar o nosso corpo, a nossa vida, a gente está fazendo porque a gente tem essa consciência de que isso é certo. Vamos continuar. Próximo tópico, faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado. A dor de dar nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxinar. Ela vai dar uma solução aqui muito importante, preste atenção. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo o que existe nele. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganhar uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto ou restauração, o que poderá ser feito depois com calma. Outras coisas jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora. Jornais, revistas velhas, pratos descartáveis, sujos, podem ser postos na lata do lixo sem hesitação. Não é necessário ficar com raiva para se fazer uma boa faxina. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Ela faz uma analogia entre uma faixa, para ficar mais fácil, ela fala como em parábola para a gente aprender, assim como Jesus fazia. Ela faz uma analogia entre a nossa mente e a sujeira da nossa casa, como que se limpa. Então vamos lá. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Preste atenção nessa frase. Você, por acaso, cataria no lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Lógico que não, né? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã? Sim, a gente cata. E a gente cata muito lixo que são depositados na nossa mente. Hoje, amanhã, a gente fica lá pensando ainda sobre aquilo. O que aconteceu com nós ontem, a gente continua catando, trazendo isso para a nossa vida. Esse desespero, essa angústia, essa raiva, a gente guarda dentro da gente, do nosso subconsciente, e fica remoendo. A gente faz isso, é isso que ela quer dizer. Que ela está perguntando se você está catando os restos que aconteceu ontem, hoje ainda na sua vida. Vai fazendo uma análise e prestando atenção. Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa é obrigado a acreditar nela para sempre. Assim, vamos dar uma olhada em algumas dessas crenças limitativas e descobrir a sua origem. Agora ela vai começar a fazer um exercício, um trabalho com a gente. Primeira crença limitativa: não sou bom o bastante. A Loise sempre bate muito na tecla sobre essa questão do não sou bom o bastante. É porque a gente está sempre se limitando, achando que não somos capazes. A maioria das pessoas no mundo não se acham preparadas e prontas para começar o que precisa ser feito. Origem dessa crença: de onde que ela vem? Um pai que repetidamente lhe dizia que era burro, de um pai que te falava que você era burro, que você não aprende,
que você é um ignorante. Quantas vezes que o pai da gente chama a gente de burro e a gente cresce com essa crença limitativa dentro do nosso subconsciente. Quantas vezes a gente falou com o filho da gente, ou os pais da gente falou assim, ô menino, você é burro? A gente acredita nisso e vive a vida inteira acreditando que a gente nunca vai ser bom o suficiente. Mas vamos continuar. Ele falou que queria, ela está contando uma história. Ele falou que queria ser um sucesso para o pai poder se orgulhar dele, porém estava assolado pela culpa que criava ressentimento e tudo o que conseguia produzir era um fracasso após outro. O pai continuava financiando negócios para ele, porém, um a um eles fracassavam. Ele usava o fracasso para se vingar. Fazia o pai pagar, pagar e pagar. Claro, era ele quem mais saía perdendo. Ela conta uma história de um rapaz que sofria pelas crenças do pai dele. Que o pai dele, por causa das más palavras, de tudo que o pai dele fez com ele quando ele era criança, ele continuou fazendo aquilo e continuou dependente do pai a vida inteira por causa das crenças que foram implantadas na sua cabeça. Até a pessoa buscar ajuda e se livrar dessa crença, né? Segunda crença, limitativa. Falta de amor por si mesmo. Falta de amor por si mesma. De onde que vem a origem? Tentar ganhar aprovação do pai. Mais uma história. A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e estavam sempre discutindo. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores exatamente iguais às que o pai tinha. Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. A gente sempre volta lá na Bíblia, né? Porque por mais que a gente estude qualquer outro tipo de filosofia, sempre a Bíblia é um exemplo. Isso aqui é aquilo que Jó fala, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que essa menina aqui mais temia, que era ser igual ao pai dela, mais ela ficava igual ao pai dela. Até as dores do pai dela, ela herdou. Porque ela precisa soltar o pai dela da vida dela. Vamos para a terceira crença limitativa. A vida é cheia de perigos. Eu vivi assim. Essa era uma crença minha. Eu tive síndrome do pânico. Eu tinha pavor de tudo, tinha medo de tudo. Achava que sempre tinha alguém que ia me perseguir. Origem: um pai amedrontado. Isso aqui mais uma cliente. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria. Tinha dificuldade de rir e quando fazia ficava com medo de que algo mal fosse acontecer. Fora criada com admoestação, não ria ou eles poderão pegá-la. No meu caso foi diferente. Essa aqui foi a minha crença limitativa de anos, de até pouco tempo. Eu fui criada muito reprimida, com muita repressão, muita agressão física pelo meu pai, com muito castigo físico e principalmente a crença que mais ficou na minha vida guardada é de que eu não poderia divertir, porque a diversão para mim era uma crença limitativa de que eu estava fazendo alguma coisa errada, porque quando eu era criança eu fui numa gincana, eu e a minha irmã, a gente morava na roça bem distante do distrito da cidade onde que a gente morava, era alguns quilômetros para andar a pé. Teve uma gincana no final de semana, no sábado, e o meu pai e a minha mãe deixou a gente ir. A gente foi, a gente tava achando lindo aquele negócio, porque a gente não estava acostumado com isso, as pessoas que vivem na zona rural, vivia na roça, na zona rural antigamente, não tinha essas coisas que as pessoas da cidade tinham, diversões. A gente foi, a gente divertiu, a gente pegou aquelas sacolinhas de doce,
brincou, queria ganhar presente, ficamos ali e não vimos a hora passar, porque sempre essas gincanas, elas acontecem à tarde. E quando deu de tarde, a minha tia chegou e falou comigo que nós não poderíamos ir embora, que já era 5 horas, a gente ia chegar de noite em casa, que era perigosa a estrada. Era uma estrada deserta, então a gente foi para casa da minha avó e nós ficamos lá. Quando deu umas 8 horas da noite, meu pai, umas 7 horas, 8 horas da noite, meu pai e minha mãe chegou, meu pai a cavalo, minha mãe a pé, ele pegou nós duas, levou para casa e quando a gente chegou em casa, ele sentou nós duas bonitinhas, sentadinha, novinha, duas crianças e sentou nós duas num banco e deu uma surra em nós duas, bateu tanto, tanto, tanto nas minhas pernas, sentada no banco, que eu nunca mais na minha vida eu me diverti e senti que nunca gostei de brincar. Isso acabou, destruiu a minha parte mais importante na vida, que é a diversão. Toda pessoa, e eu cresci uma pessoa amargurada, triste, e acabei criando uma assinatura vibracional de tristeza por causa dessa crença limitativa que diversão era proibido para mim. Isso que eu estou te explicando, como que as coisas funcionam, como que crenças são implantadas dentro da nossa mente subconsciente e a gente, de criança, a gente cresce ou adulto com essa crença limitativa e destrutiva. Na minha mente, eu nunca poderia me divertir. Então, olha na sua mente qual é o tipo de crença que pode estar te destruindo. O próximo caso. Crença limitativa. Não sou bom o bastante. De origem de onde que vem? Estar abandonado e ignorado. Ela conta outro caso de um outro rapaz. Para ele, falar era difícil. O silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas e estava convencido de que era péssimo. Descobri que a sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criado por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem, portanto, ele foi criado em silêncio. Até mesmo comia sozinho em silêncio e passava dias após dias no quarto sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falarem. O amante morreu e mais uma vez ele ficou sozinho. A gente atrai as pessoas que são iguais a gente. Às vezes a gente não entende por que a pessoa está na nossa vida, por que essa pessoa está na minha vida, de onde eu vim, o que eu fiz para merecer ter essa pessoa na minha vida. É porque a gente é um espelho e tudo que vem para a nossa vida é aquilo que está refletido em nós. Igual nesse caso aqui, ele atraiu uma pessoa que era igual a ele para a vida dele. Agora vai ter um exercício, tá bom? Eu vou te sugerir, se você tem um livro ou se você não tem um livro, se você interessar em comprar o livro, vou deixar o link aqui abaixo, mas se você não tiver condição, você vai pegar um papel e vai fazer os exercícios que ela fala pra gente fazer. Exercício 1. Mensagens negativas. O exercício que fazemos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista com todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas em você. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu desse tempo suficiente para lembrar o máximo que puder? Meia hora geralmente é o bastante. O que eles diziam sobre você? Primeira questão. O que diziam sobre o seu corpo? O que diziam sobre o amor e os relacionamentos? Terceira pergunta. O que diziam sobre os seus talentos criativos? Quarta pergunta. Quinta pergunta. Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Se puder,
apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então foi daí que veio aquela crença, bingo. Então foi daí, a partir de agora, quando você fizer esse exercício do caderno, da folha, você vai descobrir de onde saiu a sua crença limitativa, os seus medos, as suas destruições. Talvez seja lá no início de quando você era criança, e você vai ter que fazer essa limpeza, você vai ter que aprender a limpar. E o como limpar, a gente também vai aprender aqui no livro. Agora, peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando era criança? Primeira, o que você ouviu dos seus parentes sobre coisas negativas? O que seus professores falaram ou fizeram com você quando você era criança? E o que os seus amiguinhos, os seus amigos falam ou falaram com você que te puxou para baixo? De autoridade, o que você ouviu das autoridades? Que você é pobre? Que você é limitado? A gente escuta isso das autoridades, né? Que quando os políticos querem fazer uma campanha emotiva para poder ganhar o coração das pessoas, ele ataca na pobreza. Então é isso, ele faz como que eu posso fazer? Como que eu posso falar? Romantiza a pobreza. Ataca, começa a abraçar os pobrezinhos, acha bonito falar de pobreza. Isso que as autoridades fazem com a gente. E da sua igreja? O que você ouviu na sua igreja? Se você é uma pessoa que cresceu dentro de igreja, que viveu um determinado tempo, o que essas repetições constantes do da pessoa, da autoridade da sua igreja, da sua religião, repetiu o tempo todo, que pode ter trago para a sua vida uma crença limitante? Muito que a gente, a maioria é que os ricos não vão para o céu, né? Que dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é uma crença sobre dinheiro que a gente escuta em todas as religiões, praticamente. Então, isso é uma crença, é um exemplo de crença limitativa, destruidora da sua vida financeira. Aí, terminando esse exercício, vamos continuar. Anote todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. Preste atenção cada vez que você escreve. O que está se passando? Você está se sentindo a dor, ouvindo as palavras que você ouviu quando era criança? O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos. Precisam ser removidos, destruídos de sua consciência. São crenças que o fazem sentir que não é bom o bastante. Ela sempre trata do não sou bom o bastante.